Você lembra? Essa questão ficou como desafio. Você conseguiu? Joia! Tá certo? Teve dificuldade? Não tem problema. Tentou, isso é o que é importante. É tentar, tá certo? Mas vamos checar o resultado, vamos checar o gabarito direitinho. Me acompanhe. Deseja-se pintar, certo? Com tinta de cores preta e amarela. Alternadamente, um disco de tal no qual estão marcados círculos concêntricos, cujos raios estão em PA, de razão 1. Pinta-se no primeiro dia o círculo central do disco, de raio 1, usando 0,5 litros de tinta preta. Primeiro pinta de preto. Nos dias seguintes, pinta-se a região delimitada pela circunferência seguinte ao círculo pintado no dia anterior. Se a tinta usada, não importa a cor, tem sempre o mesmo rendimento. A quantidade total de tinta amarela gasta até o 21º dia, tá certo? Em litros será de... Ora, se nós analisarmos, o nosso problema é esse. Então, veja aqui comigo, tá certo? Eu tenho um círculo, tenho outro. E aí, isso aqui continua, ok? No primeiro dia, pinta-se o círculo de preto. Pronto, se pinta esse círculo de preto. No segundo dia, pinta-se essa região aqui de amarelo. Pinta-se essa região de amarelo. Então, essas as informações que a questão nos dá. Primeiro, você pinta de preto. No segundo dia, o que está faltando, segundo círculo, pinta de amarelo. No terceiro dia, você pinta de preto. Ó, você pinta de preto esse círculo, ó, essa parte aqui. No terceiro dia, você pinta de preto essa parte aqui. Terceiro dia, então você pinta de preto nessa parte aqui. Primeiro dia você pinta de preto. No segundo dia você pinta de amarelo. No terceiro dia você pinta de preto e vai alternando. Amarelo, preto, amarelo, preto. Pronto. Então vamos melhorar um pouquinho aqui esse círculo. Então pronto. Então a ideia, tá certo? E aí continua, certo? Isso aqui continua pintando. O círculo, esse círculo aqui, ele tem raio igual a 1. Esse segundo círculo, certo? Tem raio 2. Esse terceiro círculo já tem raio 3. Pronto. Ora, tinta amarela. Então, nós temos o seguinte, ele quer saber, tá certo? Ó, a razão, ele diz que é uma PA, e a razão dessa PA é 1. Pronto. Diz a PA de 1 metro. Ora, a primeira área pintada, tá certo? É π R2. Então, π R2. Então, nós temos π. Ele gasta 0,5 litros. 0,5 litros. A segunda área pintada, ele pinta, ó, é a área do círculo maior, π R2, menos a área do círculo menor, π R1. 1 ao quadrado. Então, nós temos aqui 4π, então ficamos com 3π. Gastamos 1,5 litros, certo? Ele diz, ó, usando 0,5 de tinta preta, nos dias seguintes, pinta essa região delimitada pela circunferência seguinte, o círculo pintado anterior,
de amarelo. Se a tinta usada, não importa a cor, tem o mesmo rendimento. A quantidade total de tinta amarela gasta no 21º dia em litros será. Então, o que é que nós temos aqui? Lembre, esse aqui, nós começamos tinta preta. Então, nós começamos com tinta preta. Então, pronto, nós começamos com tinta preta. Essa aqui é tinta amarela. E vai alternando, preta, amarela, preta, amarela, preta, amarela, e vai. Ora, na realidade, se nós observarmos, o que é que nós temos aqui? Então, nós temos, primeira área, temos π. Nós gastamos 0,5 litros. Segunda área, nós temos 3π. Gastamos 1,5 litros. Presta atenção, 1π é 0,5. Então, 3π é só multiplicar, ok? Então, área 2. Área 3, a área 3 vai ser a área do círculo maior, πr2, menos a área do círculo de raio 2, π vezes 2 ao quadrado. Então, nós temos 9 menos 4, então vai ficar 5π. Lembrando que, 5π, então dá 2,5. Eu gasto 2,5 litros. Área 4. Quando eu for pintar a quarta área, então é a área do círculo maior, πr2, menos a área do círculo menor, πr3. Então, eu tenho 16π menos 9π. Então, vai dar 7π. Ok? Como cada π você gasta 0,5, então eu tenho 3,5 litros. Ora, amarela, presta atenção, amarela são a quantidade par. Então, tinta amarela, as áreas amarelas vão ser A2 mais A4 mais A6 mais A8, A10, A20, porque o A21 é preto. Lembre, ímpar você pinta preto, que é a primeira, é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, preto. Então, amarelo vai de quem? A2 até A20. Lembre, o total são 10 termos. 10 termos. A nossa PA, lembrando que a nossa PA, essas áreas na PA, o primeiro termo, o primeiro elemento é 0,5. 0,5. A razão é 1, certo? É 1 litro, certo? Então, o A índice 20, eu preciso determinar, o A índice 20 é, na realidade, o A índice 20 é o A1 mais 19 vezes a razão da progressão. Então, o A20 vai ser o A1, que é 0,5, mais 19 vezes a razão, que no caso é 1. Então, o nosso A20 é, na realidade, 19,5 litros. Esse é o nosso A20, 19,5 litros. Gasto de tinta. Ele quer saber a soma. Então, a soma de uma PA é o primeiro termo dessa PA, que no caso é A2, primeiro termo dessa PA, mais o último termo da PA, que é o A20, vezes o número de termos, que são 10 termos, dividido
por 2. O segundo termo dessa PA, na realidade é 1,5. Certo? Ó, o segundo termo dessa PA é 1,5 litros. Você gasta 0,5 do primeiro, 1,5 no segundo, 2,5 no terceiro, de razão 1. Então, é 1,5. O segundo termo dessa PA é 1,5. Então, vamos fazer as continhas. A soma dos 10 termos, o segundo termo é 1,5, mais o 20º termo, que é o último termo, tinta amarela, que é 19,5, vezes 10, dividido por 2. Isso é a quantidade de tinta amarela. Então, S10, aqui nós temos 1,5 mais 19,5 dá 21, tá certo? 21 vezes 10 dividido por 2. 210 dividido por 2, então a soma tinta amarela até o 21º dia vai dar 105 litros. 105 litros. Pronto. Ele perguntava na questão: tem sempre o mesmo rendimento? A quantidade total, quantidade total de tinta amarela gasta até o 21º dia em litros será 105, certo? 105 litros. O item correto é o item D. O item correto da questão. Pronto. E aí? Joia? Deu certo? Parabéns. É isso que nós queremos, que você tente, que você chegue ao seu objetivo. A questão de número 71 diz assim: a sequência S menos 1, 3S menos 1, S menos 3, onde S é um real, é um número real. É, nessa ordem, uma progressão aritmética de 3 termos. A soma dos termos extremos da PA é igual. Ora, vamos lembrar? Quando você tem uma progressão aritmética, se esses 3 termos estão em PA, os termos são A, B e C, se estão em PA, você vai para a média. B, que é o termo médio, é A mais C sobre 2. Então, se você tem 3 termos em PA, você vai para a média. Qual é a média? Certo? É que o termo do meio é a média aritmética dos extremos, que é a ideia de termo médio. Vamos pegar os dados da questão e verificar o que nós temos. Nós temos S menos 1, o outro 3S menos 1 e o outro termo S menos 3. Esse rapazinho aqui faz o papel de A, esse faz o papel de B e esse faz o papel de C. Então, nós temos que 3S, B, 3S menos 1 é igual a A mais C sobre 2. Estamos usando a média aritmética. Ora,
Se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos ter 6S menos 2. Isso é igual, ó, S mais S dá 2S. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Ao deslocamento, então eu tenho 6S menos 2S. Isso é igual a menos 4 mais 2. 6S menos 2S subtrai dá o sinal do maior. Então, ficamos com 4S. Menos 4 mais 2 dá menos 2. S é igual a menos 2 sobre 4. Então, conclusão, o nosso S é, na realidade, simplificando, dá menos meio. Então, o nosso S, na realidade, é igual a menos meio. Pronto. A pedida da questão é a seguinte. Ele quer a soma dos termos extremos da PA. Extremos, se você observar os termos extremos da PA, é S menos 1 e S menos 3. Os termos extremos são esses, só que o nosso amigo está pedindo para calcular a soma S menos 1, certo? E S menos 3. Então, se ele está pedindo a soma, na realidade é 2S menos 4. Então, esse aqui é exatamente a soma dos extremos. Vamos substituir. O S, na realidade, é menos meio. Menos 4. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, nós teremos menos 1 com menos 4. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. Então, resposta, menos 5. A soma dos extremos é, na realidade, menos 5. Então, vamos lá. Marcando o gabarito, querendo marcar o gabarito dessa questão é o item E. A soma dos extremos, na realidade, é menos 5. Pronto. Nós temos aqui uma questãozinha bem interessante do dia a dia. Uma situação diz, ó, a 72. Um auditório foi construído de acordo com o esquema abaixo. Então, está aqui o esquema. Você olha, já que às vezes fica apavorado, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Ele diz assim, a plateia tem 18 filas de assentos, certo? E cada fila tem 4 lugares a mais do que o anterior. Se foram convidados 800 pessoas para assistir a um evento, todos compareceram, que é coisa rara. Mas nesse caso, todos compareceram. Aí o que acontece? Ficarão vagos 140 lugares, ele está questionando. Então vamos entender melhor. Nós temos aqui o que ele chamou de palco. Então está aqui o palco. E nós temos aqui as filas, certo? Ó, a primeira fila tem 8 lugares. Primeira fila, 8 lugares. Segunda fila, 12 lugares. Ora, 8, 12, essa fila aqui, só para você entender melhor, essa fila que é a terceira fila, certo? É a terceira fila. Ó, 8, 12, aqui vai ter 16 lugares. Ele diz, a plateia tem 18 filas, então total, 18 filas. De assim, cada fila tem 4 lugares a mais do que a anterior. Então, lembrando que a primeira fila, ela tem 8 lugares. A segunda, 12 lugares. A terceira, 16 lugares. E a 18ª fila. Pronto. Eu quero saber, nós vamos descobrir quantos lugares tem essa fila. Então, vamos
começar. Fila 1. Fila 1, certo? Pelos dados, fila 1 tem 8 lugares. Fila 2. Pelas informações, nós temos 12 lugares. Fila 3. 4 lugares a mais, então 16 lugares. Então, já matamos a charada, que trata-se de uma progressão aritmética. Ok? Trata-se de uma progressão aritmética. Nessa progressão aritmética, o primeiro elemento da progressão é 8. O segundo elemento da progressão é 12. Daqui dá para sabermos quem é a razão, que é 12 menos 8, que é igual a 4. E eu preciso saber os elementos da fila 18, que representa para a gente o A índice 18. Pronto, é isso aqui que eu preciso determinar. Então, vamos. Se é uma progressão aritmética, o termo geral dessa progressão é A índice N, é A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos lá. Termo geral da progressão aritmética, dessa progressão aritmética, da PA. Então, eu tenho o A índice 18, é o que eu quero determinar, vai ser o A índice 1, que no caso é 8, A índice 1, mais 18 menos 1, vezes a razão, que é igual a 4. Razão, que é igual a 4. Então, A índice 18, eu estou calculando o total de assentos na décima, tá certo? Na 18ª fila. 8 mais 17 vezes a razão, que é 4. Então, vamos nós. O A índice 18 vai ser 8, mais 7 vezes 4, 28, vai 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6, 68. Então, A índice 18 vai ser igual a 74. Que informação eu estou tendo? É que no 18ª fila, nós temos 74 assentos. Vamos agora calcular a capacidade desse teatro. Então, vamos calcular a capacidade. Capacidade deste teatro. Quantas pessoas cabem nesse teatro? Capacidade, quantas pessoas cabem nesse teatro? Então, o que que eu preciso? Calcular o total de assentos. Então, eu vou somar F1 mais F2 até o F18. Pronto, essa é a capacidade. É a soma de todos os assentos. Ora, se é a soma de uma progressão aritmética, eu calculo, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. Então, o primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. Pronto, então vamos nós. Primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. Então, a soma dos 18, então, vou botar aqui, ó, soma dos 18, as 18 filas, primeira fila tem 8, a última fila tem 74, certo? A última fila tem, deixa eu ver, 76, deixa eu só fazer uma pequena correçãozinha aqui.
76, porque, ó, 68 vezes 16, 76. Então, 76. Então, 76 vezes a quantidade, que são 18. Isso aqui dividido por 2. Então, nós temos, aqui nós vamos ficar com S, 18. Então, nós temos aqui 84, aqui está certo, 8, 6, 14, 84. Podemos simplificar um pouco. E aqui colocar 9, certo? Então, vezes 9. 18 por 2 dá 9. Então, o S, 18, quantidade de assento, vai dar 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 8, 72. E 3, 75. Então, nesse rapazinho, nesse teatro, nós temos 756 poltronas ou assentos. 756 assentos. Ora, no enunciado da questão, 750, vou botar aqui, 756 assentos, certo? 756 assentos. Ora, foram convidados 800 pessoas e todos compareceram. Ora, meu amigo, ficarão vagos 140 lugares? Não, porque só tem 756. Ficarão vagos 64 lugares? Não. Faltarão 44 lugares? Pronto. Se eu tirar 800, ó, 800, se eu tirar 756, isso aqui vai dar 4, certo? Vai dar 4. 6 vai dar, ó, 6 para 10, 4. 6 para 10, 4. Certo? 7, 8 para 8, nada. Então, implica que faltarão 44 lugares. Então, o item correto. Então, faltarão 44 lugares. Ok? Então, o item correto é o item C. Pronto. Você tem que ter cuidado numa questão como essa, a interpretação da questão em si, o foco da questão, pelo simples fato. Olhe bem, quando ele diz que foram convidados 800 pessoas e só tem 756 lugares, então vai ficar alguém em pé, tá certo? Então, ó, faltarão 120 lugares, não sobrarão nem faltarão lugares. Então, você tenha cuidado. E outra coisa que a gente alerta o nosso aluno é na precipitação da resposta. Então, evite isso, essa rapidez. Eu quero a questão fazer conta. Porque você não pode perder uma questão como essa. Ok?